Olá pessoal, tudo bem? Professor Almir Serpa aqui de volta para o Prepara Enem e SSA com você. E aí, nossa videoaula de hoje é sobre estatística, mas ela é específica, tá bom? Nós vamos ver essas medidas de centralidade. É a videoaula de número 7. Tá conosco no nosso Prepara Enem? Então vem para a nossa videoaula que nós estamos muito felizes de poder te ajudar, tá bom? Segue aí, ó, no slide você vai acompanhar medida de centralidade e dispersão, então vai dividir bem esse slide e segue comigo que é a aula de número 7, tá bom? Trouxe para vocês uma ideia do que é estatística. A gente sempre fala um pouquinho sobre a teoria antes, a história da matemática, isso é muito importante para você entender e dar a devida importância desse assunto na tua vida, tá? Olha, a estatística ela pode ser representada de duas formas. Na língua latina, ela representa situação e estado, ok? Eu posso falar tanto de situação como de estado. É só observar aí nas eleições, né? As eleições é uma representação muito clara disso, porque nós estamos numa situação de eleição para a representação do estado, vê? Isso só pode ser utilizada a ferramenta da estatística, por isso ela é muito bem acompanhada. Na língua grega, ela representa estabelecer ou verificar, tá bom? Então nós temos aí 4 formas de identificação da expressão do verbete, o que é estatística, ok? Então ela foi desenvolvida, estabelecida ao longo do nosso tempo, há muito tempo mesmo. Se a gente for falar um pouquinho de história da matemática, você vai voltar aí às tábuas mesopotâmicas, tá bom? Mas quem deixou esse registro muito bem feito foi um alemão chamado Gottfried, que ele estabeleceu essa relação dos 4 termos, tá? Tanto na língua latina como na língua grega. Viu como é importante entender um pouquinho disso? Então vamos lá, como é que se faz estatística? Olha no slide com a gente aí. Eu já ia esquecendo, meu parceiraço de hoje de técnica é o Jonathan, que está conosco, tá bom? Bom, vamos lá, ó. Como se faz uma pesquisa estatística? Presta bem atenção, porque ela é subdividida em 3 importantes etapas. A primeira delas, nós dimensionamos a amostra da população. Aí se liga aí, tá? Traz aqui para mim, ó, se liga aí. Quando nós falamos da amostra da população, pode ser uma parcela da amostra, pode ser dentro dessas parcelas a metade, pode ser a 4ª parte, chamado de quartil, pode ser o centil, né? Eu posso dividir essa amostra em 100 partes iguais, enfim. E eu posso utilizar toda a amostra, e aí não tem um nome específico para quando a gente utiliza toda a amostra, chama-se censo. Como é muito gasto, né? Vou falar assim de dispêndio financeiro, falando que o envolvimento é muito caro, então o censo normalmente é feito a cada 10 anos, porque envolve praticamente toda a população brasileira e se gasta muito e tem que ser feito rapidamente. Então isso dá trabalho. Então, quando falar de censo, a população é do tamanho da amostra, combinado? E quando não falar disso, é bom entender qual é o percentual ou qual é o número de pessoas que estão envolvidas. Tranquilo? Mas para tudo isso nós chamamos de amostragem. Fechou? Agora vem comigo e presta atenção no slide agora. Em um segundo momento, organizamos os dados colhidos nas tabelas, né? Esses dados brutos coletados, e aí a gente insere na tabela, e essa parte de estudo de representação chama-se estatística descritiva, onde eu vou calcular qual é a frequência relativa, qual é a frequência absoluta. A frequência absoluta é aquela contagem, né, 1 a 1. E qual é a frequência relativa, quando eu faço um comparativo, a razão. Lembra das aulas de proporcionalidade? Perfeito, olha ela aplicável aí, ó. Tá vendo? Quando eu faço essa razão entre a minha frequência absoluta e o total que está sendo investigado ali da nossa amostragem, tá bom? Bom, e por fim, nós vamos fazer essa análise dos dados estrito, né? Eu vou olhar cada caso e, se necessário, que tipo de ferramenta eu vou utilizar. Se vai ser amplitude, se vai ser uma média aritmética
simples, se eu vou utilizar ponderada, enfim, geométrica, e esses dados que vocês já sabem, né? Que dentro dele eu vou ter todos os perfis que a gente vai trabalhar exatamente nessa videoaula. Mas nessa etapa nós chamamos isso de inferência estatística, tá bom? É quando a gente verifica quais são as possibilidades de expor esse dado sem expor as pessoas ou os objetos que estão sendo pesquisados. Tranquilo? Então, no geral, veio no slide comigo, ó, uma estatística eu preciso da população, da amostra, da estatística descritiva e da inferencial. Ok? E dentro dessa inferencial é que nós vamos ter a nossa videoaula de hoje. Olha que show! Medida de centralidade, já o próprio nome está dizendo, eu vou buscar o centro, ou seja, a média. Nem sempre ela é tão favorável, mas você que estuda no nosso Prepara Enem sabe muito bem qual é a tua nota na prova para que você seja aprovado por média. E você também já sabe qual é a média daquele curso que você tanto deseja lá no Enem ou mesmo no SSA que você está fazendo e já está pensando, planejando a tua vida aí no futuro, não sabe? Você está usando medida de centralidade. Então se liga aí, porque dentro da medida de centralidade e saindo dela, nós vamos ter uma ideia do que é medida de dispersão. Então veja, centralidade, estou buscando o centro dessa, a média é a minha referência. E a dispersão? Também tem a média como padrão de cálculo, tá bom? E referência, é óbvio, né? Dispersão, tá longe da média. Quanto que está longe da média? Quanto que falta para você passar no teu concurso aí do Enem, do SSA? Se liga aí que é a medida de dispersão para você aprender. Então, dentro da medida de centralidade eu tenho amplitude, somatório, nunca ouvi falar não, né? Tranquilo, relaxa, é só a soma direta dos valores, tá bom? Média aritmética simples ou ponderada, ou outras médias, o Enem já pediu geométrica, se liga também nelas que de vez em quando vem essa surpresa aí, você tem que estar preparado. E as medianas, que normalmente são pares ou ímpares, e dentro dela é óbvio as subdivisões que eu já te falei, né? Mediana metade, pode ser quartil, dividir em 4 partes, decil e centil, tá bom? E aí, é isso que está no teu slide aí, ó, quartil, decil e centil, tá? Mediana já está dizendo, ponto médio, divide ao meio, tranquilo? Se liga aí na nomenclatura. Se você não tá lendo, se você não está estudando português, volta aí para ler os textos, para você poder se fortalecer com os verbetes que a matemática utiliza como suporte, tá? Como se faz a estatística e quais são essas medidas? Então, amplitude, eu vou ver qual é o maior valor que eu tenho nessa relação. Amplitude, eu pego o maior valor menos o menor valor. Somatório, eu vou fazer a soma dos dados reais, né? Numericamente, a soma dos dados reais, não divido por nada, eu só somo, tá? A média aritmética, nós somamos esses valores, ou seja, é o somatório dos valores dividido pela quantidade de valores, ok? E a ponderada, que é referência para o Enem, porque ele pontua dentro do curso que você escolhe qual é o maior peso. Por exemplo, medicina. É óbvio que quem vai fazer medicina, o maior peso está lá em biologia, em matemática, porque ela é base. Língua portuguesa tem um peso também. Então, enfim, precisa entender um pouquinho mais disso para poder se orientar. Moda, que é muito utilizado aí, você ouve falar de, né? Isso é o que mais, são números que mais aparecem, ou aquela roupa que mais está em destaque. Está na moda, tá bom? Chama a atenção. Mediana, que você já sabe, para o ímpar, e dentro dela as subdivisões. Vamos direto para nossas questões, já que agora a gente fizemos uma revisão aí muito gostosa sobre a estatística, a medida de centralidade e de dispersão. Vamos lá, questão muito boa. Essa questão é top. Se liga que as questões de estatística são fáceis. Os textos aqui são normalmente um pouco longos, então se acostuma aí com elas, tá bom? Vem comigo para o slide, ó. Para o final do campeonato estadual de futebol, estão classificados 4 times. Bom, foi feita uma pesquisa entre os alunos da escola com o objetivo de saber a preferência em relação a um deles, né? Qual o que você
faz como opção. Qual é o que você deseja aí? Cada aluno votou em um só time e os resultados estão no gráfico que você está vendo aí no cantinho da tua tela, tá vendo? O time P, o time C, S e E e o time O, que eu tenho Flamengo, muita semelhança, né? Clube Niense, Botafogo e Tasco. Tranquilo? Essas são as representações. E aí tem essa tabela. É engraçado, não? Flamengo com 36, Clube Niense com 42, Botafogo com 19 e Tasco com 24. Esses foram os números de votos que cada um desses times receberam aí no campeonato da escola. Beleza? Qual é a amplitude? É o maior valor menos o menor valor. Então veja, o maior, quem mais recebeu votos foi o Clube Niense, tá bom? 42. Menos o time que teve menor número de votos, que é o Botafogo. Então, 42 menos 19, 23. Então, a amplitude, falando aí de medida de centralidade, a amplitude número 23, porque eu peguei o maior número de votos menos o menor número de votos. E o resultado é esse. Tranquilo? Agora vamos para, já viu aí na animação? É justamente ele, ó. E nem sempre, tá vendo? Que nem sempre ele é colocado aí como o principal, ou seja, tem essa relação da igualdade. Então ele está aí muito próximo dessas relações dos times que eu tenho, como o Tasco, como o Botafogo, está muito próximo, né? Que deu 23, então está próximo aí, tá bom? Então a moda, qual é a moda? A moda é aquele que recebeu o maior número, e foi, claro, né? O Clube Niense, beleza? Foi o número 4, tranquilo então? Agora vamos fazer o somatório. O somatório eu vou pegar o número de votos de todos eles, e aí você escolhe se é ordem crescente ou decrescente, e faça, tá? 36 mais 42 mais 19 mais 24, totalizando 101 votos. Ou seja, o número de alunos que participaram da pesquisa foi 121, tá? Ok? Não sei se foi a amostragem apenas o quantitativo ou se isso é a população, tá? Só vai saber quem fez a pesquisa. Mediana ímpar, porque 121 com número ímpar fica muito mais fácil. Porque eu vou dividir o grupo ao meio, por isso que lembra que eu disse para vocês, coloca em ordem, crescente ou decrescente, mas em ordem, tá bom? Do maior para o menor ou do menor para o maior, tanto faz. Mas nessa ordem, quando você distribuir, a mediana vai ser ímpar, 121, vai sobrar um no meio ali. E quando ela é par, sobram dois números no meio, ou dois dados, né? E eu somo e divido por 2. Tranquilo? Lembrou dessa regra? Se não, copia aí e acompanha. Então, essa mediana vai dar exatamente no número 61. Lembra, se você tem 120, a metade dele é o 60. E como ele é número ímpar, é óbvio que o primeiro e o único que vai estar representando é o 61. Combinado? Vem comigo agora que a gente vai para a média. A média, ela é aritmética, 121, dividido por 4. Por que 4? Óbvio, né? Eu tenho 4 times, olha, ó, T, C, S e O. Então, 121 dividido por 4, eu tenho uma média aí de 30,25 votos por time. Ou seja, fazendo uma relação aí de razão. A média aritmética é 30,25, tá bom? E aí, nós já temos moda, temos a mediana ímpar, temos a média aritmética e a amplitude, que foi a primeira delas. Tranquilo? É óbvio que essas medidas é para mostrar a vocês que o quanto a gente tem de informação no gráfico a ser captado, tá bom? Não esquece disso. Agora eu vou fazer a relação. Olha a animação comigo aí no slide, ó. A moda é 42, que é óbvio, no gráfico é o maior, a maior torre que você está vendo aí, a vermelhinha na letra C. Agora veja, observe comigo, tá? Que a mediana ímpar está muito próxima, né, dessa relação. A média aritmética ficou próxima aí do time em azul, que é o Flamengo. Então ela ficou nessa relação, ok? E no comparativo, nós temos exatamente isso aí no slide com vocês. A moda deu 42
mediana 61, média 30,25. Então, olhando no gráfico, veja como ficou próximo aí da média, tá? Não ficou tão distante, não. Então, essas medidas de centralidade servem para a gente ter uma ideia muito próxima da análise do próprio gráfico, tá bom? Agora, questão do Enem, medida ainda de centralidade. Veja como as questões do Enem, elas são fáceis. Ela só precisa ter cuidado porque o texto é longo e os gráficos apresentam vários dados. Então, o gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2008 e abril de 2009, obtido com base nos dados observados nas regiões metropolitanas do Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Para analisar o gráfico, nós precisamos calcular moda, mediana e média. Então, vamos lá. Gráfico de lado aí na tua tela, nós vamos para a moda. A moda é 9. Por que a moda é 9, professor? É óbvio, o maior valor é só olhar nessa linha curva que você vai perceber. A linha mais alta, 9. Tá vendo aí? Viu aí? Vou botar de novo, ó. Tá vendo marcada a bolinha vermelha? 9. Então, muito fácil, tá vendo? Já verificamos a moda. Agora vamos para a mediana. Ela é par. Por que ela é par? Porque tem 14 dados. Então, sempre tem que se ligar no quantitativo, tá? Na questão anterior do 121, agora foram 14. A anterior foi ímpar, a nossa é par. Então, eu vou dividir ao meio e lembrando, quem é o meio desses dados, dos 14? O meio dele, entre eles no somatório, vai dar o 6,8, tá bom? Como é que a gente calcula isso? É fácil de verificar, ó. É fácil de verificar porque você vai pegar 14 dados, aí você vai colocar em ordem crescente ou decrescente e vai dividir em 2 grupos. Vão sobrar 2 dados juntos, vão sobrar os dados 7,6 e o 7,5, tá bom? Esses são os dados que eu estou mostrando aí para vocês, ó, todos eles, ok? Tá seguindo aí as bolinhas vermelhas na animação? Beleza. Então, vamos colocar esses dados em ordem para você, ó. De 6,8 até o 9, que é o maior deles. Viu que o 9 não é no gráfico, ele é o penúltimo ponto. Mas para a mediana, ele é o último da ordem, porque está do menor para o maior número de dados. Então, representado de 6,8 até 9. Vou dividir ao meio com você, ó. O meio vai dar 7 para um lado e 6 para um lado e 6 para o outro. Por quê? Porque se eu botar 7, não sobra ninguém no meio, tá bom? Então tem que ser 6 para um lado, 6 para o outro. Sobra quem? 7,9 e 8,1. Viu aí? Sobrou 7,9 e 8,1. Então a mediana é par. Eu vou somar 7,9 mais 8,1 e vou dividir por 2. Não esquece, esse é o trabalho que você vai ter, ó. 7,9 mais 8,1 dividido por 2, a mediana par vai dar mediana número 8. Então, ela vai ficar nesse intervalo aí, ó, entre 6,8 no gráfico lá, ó, tá vendo? Ou o 8,1, enfim, né? A representação desses dados em ordem, ok? Moda 9, mediana 8. Olha como se aproxima. Agora eu vou para a média aritmética, então eu vou somar aqueles números que a gente tinha colocado para a mediana par, que deu 112,8, tá? De 6,8 até 9, somando cada um deles, deu 112,8. Como são 14 dados, eu vou dividir pela quantidade. Lembra da regra de média aritmética? Somatório dividido pela quantidade de dados, tá bom? 112,8 dividido por 14 vai dar aproximadamente 8,05. Olha como se aproximou da mediana. Tá vendo como é interessante analisar esses dados? E aí, ó, o 9 é a mediana, o 8, que se aproximou aí muito desse dado aí, que é fornecido pelo IBGE, tá bom? Nesse ponto 0,7. E a média, que ficou também muito, muito próxima, quase coincidente aí com a média aritmética, com o dado 0,7, né, na tua linha horizontal, que a gente chama de linha de X, ou o professor chama de domínio, enfim, você já conhece, tá bom? Bom, agora no gráfico 3, questão 3, ainda a medida de centralidade.
O gráfico abaixo mostra uma pesquisa sobre a quantidade de filhos por família, num total de 24 famílias. Analise o gráfico indicando a localização da moda, da mediana e da média aritmética. Vamos ver de novo? Muito fácil, é só uma replicação, agora com menos dados, tá? Porque eu tenho 100 filhos, 8 famílias representadas, um filho, aí tem, eu acho que deve ser 7, exatamente, tá bom? Tá entre 6 e 8, beleza? Bom, 2 filhos, 6 e 3 filhos, 2. Tranquilo comigo na leitura do gráfico? Então vamos lá. É óbvio, né, que para 8 filhos é a nossa moda, que é o maior deles, ok? O dado é esse mesmo, 7 e o 6 na quantidade. Então a moda será as famílias que não têm filhos. A moda tem 8 famílias, é o maior número de representação, ok? E agora nós vamos fazer essa ideia de quantitativo. Lembra que é preciso fazer a mediana? Então vamos lá. A mediana é par, óbvio, né? Olha, 4 colunas. Então mediana par, tranquilo? E aí durante a mediana eu vou distribuir a quantitativo, eu coloco assim, ó, por ordem, tá bom? 100 filhos, são 8, aí a gente coloca. Com um filho, aí nós temos 7, então 8 mais 7, entendeu? Nessa distribuição, por isso que tem 3 pontinhos para o teu lado esquerdo, 3 pontinhos para o teu lado direito na tela, e sobram 12 e 13, porque a mediana é par, foram os números que sobraram. Então, vou somar 12 mais 13 e dividir por 2. E aí, fazendo isso, dá 25 dividido por 2, 12,5. Mediana par já encontrada. Olha que trabalho, é só a mediana, tá bom? Se liga aí que essa questão é interessante. E na média aritmética, eu vou somar esses itens, 8 mais 7 mais 6 mais 3, e dividir por 4, porque são 4 grupos, tá? 24.000 por 4, óbvio, né? 6. Então, a nossa média aritmética é 6, a mediana par 12,5. Olha que diferença imensa. E a moda 8, tá bem longe, né? Então, na análise vai dar essa, ó, moda tá ali, mediana par tá bem distante e a média tá mais próximo da moda. Olha como é interessante fazer essa análise, tá bom? Agora, saindo das análises de medida de dispersão, de medida de centralidade, nós vamos para a medida de dispersão. É óbvio, né? Nós vamos olhar amplitude, mais uma vez, desvio médio, variância, desvio padrão, e não esquece que tem aí a média aritmética, que é base para a gente poder fazer o cálculo, por exemplo, do desvio padrão e da variância, e é óbvio, né? Depois o cálculo do desvio médio. Tranquilo? Então vem comigo aí. Mas essa medida de dispersão é o que é? É o que falta para a média, tá bom? É o desvio, o que é que significa desvio médio? É o que está muito longe da média. E a variância, qual é a variabilidade de cada item desse com relação ao corpo médio, sempre tendo como referência a média, tá bom? E o desvio padrão é exatamente o primeiro passo para eu calcular a variância e depois desvio médio. Fechou então comigo? Que aí é o cálculo final, né? Desvio padrão é aquela coisa da raiz quadrada da variância, beleza? Não viu ainda não? Vem comigo, ó. Variabilidade ou dispersão, elas são, para a estatística, as tendências centrais, tá? Então eu indico assim, ó, onde se situou um grupo de valores e a variabilidade ou dispersão indica esses valores estão próximos de si ou afastados. Isso é mais ou menos o que a gente tem sobre a referência. Ou então, pelo contrário, são muito dispersos. Aí, para desvio médio, que é a nossa primeira referência, lembra dele? Eu vou precisar da média. Como é que eu faço para calcular? Essa é a fórmula que está no teu slide e eu vou trazer uma questão. Precisa primeiro somar os valores, né, e fazer a subtração com a média. Cada valor menos a média dividido pela quantidade de valores. Olha um exemplo aí, ó. O quadro seguinte mostra as notas de alunos de matemática durante o ano letivo. Então, esse estudante, no primeiro bimestre, tirou 5, no segundo, 8. Olha, ele tirou 5, a média é 7, beleza? Então, ele ficou devendo 2 pontos, tentou recuperar no segundo, ó, mas não recuperou todo, porque ele tirou apenas 8 e precisava tirar 9 para recuperar essa nota.
tá bom? No terceiro ele tinha 6 e precisava de 8 de novo, porque ele está devendo 1, ficou devendo mais 1. Aí no quarto ele vai lá e recupera toda a sua dívida e termina sendo aprovado por média. Mas como que a gente sabe exatamente isso? Olha, primeiro passo é calcular a média aritmética, então eu vou somar 5 mais 8 mais 6 mais 9 e dividir por 4, que dá 28,47. Foi aprovadíssimo aí por média, tá? Então a média é 7. Agora eu vou subtrair de cada valor a média e não considere o sinal negativo, tá bom? Então 5 menos 7 ele ficou devendo 2, 8 menos 7 ele ficou com mais 1 no segundo bimestre, 6 menos 7 ele também ficou devendo 1 e 9 menos 7 ele ficou com um saldo positivo de 2. Desconsidera os sinais, nós vamos somar, então por isso que está em módulo, tá? 2 mais 1 de novo, mesmo sendo negativo, tá? Mais 1 e mais 2, então eu tenho 6 no total, dividido por 4, 1,5. O desvio médio dele ao longo do ano foi 1,5. Tranquilo? Tá não? Fica aí comigo, vamos lá. O valor correspondente à média aritmética dos quadrados desses desvios é a relação da variância. O nome da variância é dado em função disso. Então é isso aí, ó. Eu pego o desvio médio, elevo ao quadrado, divido de novo pela quantidade, ó. Aí é só a fórmula para você ficar muito preocupado, mas não fica não, que é tranquilo, tá bom? É a minha frequência, porque ele fala dessa frequência que é o quantitativo. Então o desvio médio vai ser exatamente isso, ó. Eleva-se o desvio médio ao quadrado, divide de novo pela quantidade. Muito fácil, ó. Desvio médio não foi 1,5? Então eu vou pegar 1,5, eleva ao quadrado. Por favor, não esquece, é 1,5 vezes 1,5, tá? Então 1,5 vezes 1,5 dá 2,25. Dividido por 4, eu vou ter um valor aproximado aí de 0,5625. Quanto mais próximo do zero, muito melhor para se analisar os dados. Mas não se preocupa que isso é muito raro de acontecer, tá? Então a variância é o desvio médio ao quadrado dividido pela quantidade. Tranquilo? Então essa fórmula aí que você se liga, que é a fórmula que normalmente aparece lá, tá? E o que é a medida de dispersão, para a gente já ir fechando nossa videoaula de hoje? É a raiz quadrada da variância, ela é medida pela dispersão dos valores dados. Aí também tem que chegar mais próximo do zero, tá? Então a variância é esse desvio médio que foi elevado ao quadrado e dividido pela quantidade, e agora eu pego o valor da variância e extraio a raiz. Então, quanto foi a variância? 0,5625. Aí eu extraio a raiz quadrada de 0,5625 e quais foram as quantidades que a gente sempre usou como base? 4, né? Então, vou extrair a raiz quadrada de cada um desses, tá? Não esquece, essa fórmula mesmo dada. Vou extrair a raiz quadrada e a gente vai ter um valor aproximado, tá bom? Então, é a variância e foram 4 bimestres. Então, extraio a raiz e divido. Lembra que a raiz quadrada, tá? Uma raiz única de 0,5625 dividido por 4, eu posso separá-lo. Não pode? Você pode extrair a raiz do numerador e depois extrair a raiz do denominador. Ok? Tranquilo? Vamos fazer então. É assim que diz a normativa. Vamos lá. É aproximadamente 0,75, a raiz quadrada de 0,5625. E a raiz quadrada de 4, eu vou utilizar o 2 positivo, porque ele dá mais ou menos 2. Agora eu vou dividir. 0,75 por 2 dá 0,375, viu? Muito cálculo, né? Mas essa é a parte gostosa da análise dos dados, a análise de dispersão. Bom, fechamos nossa videoaula de hoje. Estou aqui só para agradecer mais uma vez que vocês estão conosco no Prepara Enem e SSA, e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.